A luz da manhã invade o quarto enquanto Kim e Jae-kyung ainda descansam. Kim desperta lentamente e abre os olhos, encontrando Jae-kyung deitado ao seu lado. Percebendo que o dia já começou, o fisioterapeuta comenta que hoje é o dia do grande combate e sugere que o lutador já deveria estar a caminho. Nesse momento, Jae-kyung chama por Kim com a voz baixa. O médico responde prontamente e o lutador se inclina em sua direção, sussurrando que precisa de um pouco de força para o desafio que terá pela frente. Ele acrescenta que um pouco de sorte também seria de grande ajuda. Surpreso com o pedido incomum, Kim observa Jae-kyung segurar sua mão com firmeza. O fisioterapeuta retribui o gesto e deseja boa sorte ao atleta. Jae-kyung, com as bochechas levemente coradas, encara Kim por um instante e aperta sua mão com ainda mais intensidade, fazendo o jovem soltar um som de surpresa e ter um sobressalto pelo aperto repentino. Pouco depois, Jae-kyung solta a mão de Kim e afirma que aquilo já é o suficiente. Ele se levanta da cama e caminha em direção à porta, avisando que sairá primeiro. Enquanto Jae-kyung se retira do quarto, Kim permanece deitado, sentindo ainda o formigamento do aperto firme em seus dedos, processando aquele momento de incentivo, antes da grande luta. Mais tarde, o clima está eletrizante no MFC 371, diretamente de Paris. O locutor anuncia o início do confronto entre o herói francês Gabriel, conhecido como o Florete, e o imperador Jo Jae-kyung. A multidão vai ao delírio enquanto os dois lutadores se posicionam no centro do octógono. Assim que o gongo soa, Gabriel surpreende a todos com um gesto de respeito, inclinando a cabeça em uma reverência. O público aplaude a atitude, chamando o lutador francês de verdadeiro cavalheiro. No entanto, Jae-kyung não parece nem um pouco impressionado e observa a cena com irritação, questionando mentalmente o que o adversário está tentando fazer. Logo em seguida, a postura amigável de Gabriel desaparece. Ele exibe um sorriso confiante e parte para a ofensiva com uma velocidade impressionante. Gabriel desfere o primeiro golpe da luta, pegando Jae-kyung desprevenido. O lutador francês inicia uma sequência frenética de ataques, aproveitando sua agilidade e seu longo alcance para manter a pressão constante. Enquanto a luta se desenrola, fica claro que Jae-kyung está enfrentando dificuldades. Ele não consegue encontrar uma abertura para revidar e sequer acerta um único golpe no oponente. Gabriel se movimenta com maestria pelo octógono, circulando o imperador e atacando de ângulos variados. A frustração começa a tomar conta de Jae-kyung. Ele se vê encurralado pela estratégia de Gabriel, que utiliza mãos e pés extremamente rápidos para pontuar. Se o ritmo continuar assim, o lutador francês poderá garantir a vitória por decisão dos juízes. Para mudar o rumo do combate, Jae-kyung precisa urgentemente encurtar a distância e entrar no raio de ação de Gabriel. De repente, Gabriel conecta um golpe limpo e potente diretamente no rosto de Jae-kyung. O impacto é forte o suficiente para deixar marcas evidentes no rosto do imperador, consolidando o domínio inicial do herói francês nesta disputa intensa. O gongo soa, anunciando o fim do primeiro round. Gabriel termina essa etapa na liderança, demonstrando superioridade técnica no octógono. Enquanto caminham para os seus cantos, Gabriel se aproxima de Jae-kyung e toca seu ombro de forma provocativa. Ele comenta que o corpo do adversário parece lento e sugere que ele deveria ter descansado por mais tempo. Com um sorriso confiante, Gabriel afirma que até mesmo um imperador precisa, um dia, deixar o seu trono. Jae-kyung permanece em silêncio, processando as palavras do oponente, enquanto sente os pequenos ferimentos em seu rosto. Ele parece focado e imerso em seus próprios pensamentos, ignorando a provocação direta. Momentos depois, a sinalização indica o início do segundo round. A luta recomeça e Gabriel mantém uma distância segura, determinado a não permitir que Jae-kyung acerte nenhum golpe. Ele tenta ditar o ritmo com um chute médio, mas a reação do oponente é imediata e surpreendente. Em um movimento rápido e preciso, Jae-kyung executa um chute para trás. O golpe encurta a distância em um piscar de olhos e atinge em cheio o abdômen de Gabriel, que perde o fôlego e sente o impacto devastador da investida. Logo em seguida, sem dar tempo para qualquer recuperação, Jae-kyung avança rapidamente. Gabriel vacila, perdendo o equilíbrio diante da pressão ofensiva. Aproveitando a brecha na defesa, Jae-kyung desfere um uppercut potente que acerta em cheio o adversário. O impacto é certeiro e avassalador. Gabriel cai pesadamente no chão, sendo nocauteado de forma instantânea. Em uma reviravolta impressionante, Jae-kyung encerra a disputa em um piscar de olhos, deixando a multidão em estado de euforia absoluta. O imperador ressurgiu das cinzas. Jae-kyung respira fundo enquanto a multidão vai ao delírio com sua performance incrível no octógono. Ele demonstra total confiança e desdém pelo adversário, comentando que o oponente falou demais para alguém que caiu com apenas um toque simples. A vitória foi avassaladora. O locutor destaca que a luta foi tão limpa que nem parece que o lutador estava voltando de uma pausa na carreira.
Com esse nocaute instantâneo, Jae-kyung garante mais um triunfo importante antes da sua grande disputa pelo título mundial. Enquanto isso, em um hospital distante dali, a luta é transmitida pela televisão e atrai a atenção de todos. Os pacientes acompanham cada movimento com entusiasmo. O antigo treinador de Jae-kyung ri alto de satisfação, comentando que, apesar de qualquer falha no passado, o desempenho de Jae-kyung foi uma evolução nítida. Ele afirma com propriedade que, desde a infância, os uppercuts sempre foram a especialidade do lutador. De volta à arena, a equipe se aproxima rapidamente para comemorar o resultado. O treinador Park elogia a estratégia certeira, percebendo que o nocaute rápido era o objetivo planejado desde o início. Outros membros do time o cercam com empolgação, chamando Jae-kyung de o melhor de todos. Mas o lutador, mantendo sua postura séria e focada, pede apenas para que não o sufoquem. Perto dali, Kim observa a cena com um imenso sentimento de alívio. Ele solta um suspiro profundo e agradece aos céus pelo resultado positivo, sentindo o peso da tensão deixar seu corpo ao ver que tudo terminou bem. Momentos depois, enquanto Jae-kyung começa a se retirar do octógono, cercado por seus assessores, ele vira o rosto na direção de Kim. O fisioterapeuta percebe imediatamente o olhar fixo do campeão sobre ele. Jae-kyung se aproxima da grade e pergunta para Kim se ele se saiu bem. O fisioterapeuta fica momentaneamente surpreso com a pergunta, mas logo começa a acenar positivamente com a cabeça de forma frenética. Kim afirma com entusiasmo que o lutador foi simplesmente ótimo no ringue. Enquanto a multidão comemora intensamente ao fundo, Jae-kyung se vira para a torcida, demonstrando sua dominância. Logo em seguida, um repórter se aproxima com um microfone para parabenizá-lo pela vitória esmagadora. O entrevistador questiona como ele se sente após a partida e se ele tem algum recado para seu próximo adversário, o lutador Baek Ju-min. Sem perder tempo, Jae-kyung agarra o microfone com firmeza, surpreendendo o repórter. Ele encara a câmera e chama diretamente pelo nome de Ju-min. O lutador não mede as palavras e solta um insulto pesado, ignorando completamente o fato de estar em uma transmissão ao vivo. Ele afirma saber que o oponente agiu de forma desonesta na última partida e avisa para que ele nem pense em repetir esse comportamento. Jae-kyung ordena que Ju-min deixe o cinturão impecável e se prepare para ser totalmente dominado no próximo encontro. Com um sorriso desafiador no rosto, ele exige que o rival prove que não é apenas um covarde e que tem coragem de enfrentá-lo em uma luta honesta e verdadeira. A arena explode em gritos de empolgação, enquanto os comentaristas da transmissão tentam rapidamente se desculpar com o público pelo linguajar inadequado que foi ao ar sem filtros. Eles destacam que o que todos acabaram de presenciar foi Ju Jae-kyung declarando guerra, oficialmente contra Baek Ju-min, comentando que qualquer um ficaria tremendo de medo no lugar do adversário. Momentos depois, Jae-kyung caminha apressado pelos corredores em direção aos vestiários. Seu treinador o acompanha e questiona, bravo, o que ele tinha na cabeça para dizer aquelas coisas em rede nacional. Jae-kyung responde com total desdém, perguntando quem se importa com as consequências. Ele encerra a conversa, afirmando que o oponente deveria se considerar um sujeito de sorte, pois aquilo foi o mínimo que ele poderia ter dito diante de tudo o que aconteceu. Na tela da televisão, o locutor encerra o evento principal do dia. Ele anuncia com entusiasmo que a data da luta pelo título entre o atual campeão dos meio-pesados, Baek Ju-min, e o desafiante Ju Jae-kyung será revelada em breve. O narrador da transmissão pede que o público continue acompanhando, pois esse é um confronto que ninguém vai querer perder. De repente, um objeto é arremessado com violência em direção ao monitor. O impacto estilhaça o vidro da TV, fazendo com que a imagem desapareça em meio aos circuitos quebrados. Baek Ju-min observa a destruição que causou, com os punhos cerrados e o corpo tremendo de puro ódio. Ele range os dentes, indignado com a audácia de Jo Jae-kyung em provocá-lo publicamente. Ju-min começa a desferir golpes na TV, possuído pela raiva ao lembrar que o rival age como se não tivesse sido seu subordinado no passado. Ele chama o adversário de petulante e continua socando o aparelho para descontar a frustração. Ao seu lado, seu treinador, Choi, tenta conter o surto, pedindo que ele pare, pois aquele aparelho custou uma fortuna. O homem tenta trazer Ju-min de volta à razão, comentando que uma revanche entre os dois era algo inevitável de qualquer maneira. Ele insiste que o lutador não deve perder o controle e precisa focar apenas em uma estratégia para sair vitorioso. Ju-min responde de forma agressiva, batendo na mobília e gritando que já está ciente disso. Com um olhar frio, o acompanhante de Ju-min afirma que eles usarão todos os meios necessários para garantir o resultado positivo na partida. Ele garante que o lutador só precisa esperar o momento certo para ver quem terá a última palavra. Ju-min aperta as mãos com força, sentindo a adrenalina percorrer o corpo enquanto planeja sua vingança.
Momentos depois, um sorriso sinistro surge no rosto de Junmin. Ele está convencido de que Jae-kyung não tem a menor noção do problema em que se meteu ao desafiá-lo. Para demonstrar sua determinação sombria, ele pisa com toda a força no chão, esmagando o que está abaixo de seus pés e deixando claro que está disposto a tudo para manter seu posto. Nos bastidores e um dia antes da luta, Yoongu e Dae-hyun aproveitam uma refeição tranquila quando são interrompidos pela chegada de Kim e Jae-kyung. O clima muda quando o grupo percebe que a dupla retornou do parque de diversões carregando sacolas e um urso de pelúcia gigante. Kim, sempre atencioso, pergunta se os companheiros estão se sentindo melhor e começa a distribuir lembrancinhas que trouxe do passeio para todos. Yoongu lamenta profundamente não ter participado, comentando que adoraria ter ido se não fosse pelo mal-estar causado por uma virose. No entanto, Jae-kyung corta o entusiasmo do colega de forma direta, questionando quem disse que ele teria permissão para acompanhá-los. Diante da negativa seca do lutador, Yoongu fica sem reação. Enquanto mexem nas sacolas de presentes, Dae-hyun encontra algo inesperado e questiona se Kim realmente comprou acessórios temáticos de gatinho. Kim confirma com um sorriso tímido, explicando que decidiram aproveitar a experiência completa no parque. O grupo começa a rir da situação, provocando Kim sobre ele ser velho demais para usar tiaras de bichinho, apesar de admitirem que os acessórios são bem bonitinhos. A diversão é interrompida quando Dae-hyun nota um detalhe crucial. Existem 2 acessórios idênticos na sacola. O silêncio se instala enquanto a ficha começa a cair para os presentes sobre quem seria o dono da segunda tiara. Ao perceber a curiosidade alheia, a expressão de Jae-kyung se torna sombria e intimidadora, lançando um olhar que deixa claro que qualquer pergunta sobre o assunto resultará em um problema sério. Yoongu entra em pânico com a possibilidade, afirmando para si mesmo que seria impossível ver Jae-kyung usando algo tão adorável. Dae-hyun, em choque, comenta que nem em seus sonhos mais loucos ele imaginaria essa cena. Entretanto, longe dali, uma fotografia guardada revela a verdade absoluta. Jae-kyung realmente usou a tiara de gatinho com orelhas pretas enquanto posava ao lado de Kim e de um mascote no parque de diversões. Algumas semanas depois, Jae-kyung observa a movimentação incomum e questiona o que está acontecendo. Diante dele e do treinador Park, um grupo de antigos membros da academia está curvado em sinal de respeito, implorando perdão e pedindo para serem aceitos de volta na equipe. O treinador Park reage com total incredulidade, perguntando se eles estão falando sério. Ele recorda que todos se transferiram para a academia de Baek-Junmin no exato momento em que Jae-kyung perdeu o título do campeonato. Tomado pela indignação, Park grita perguntando como eles têm a audácia de querer retornar agora, e se não sentem vergonha pela atitude que tomaram. Os lutadores admitem que cometeram um grave erro de julgamento e afirmam estar profundamente arrependidos. Eles explicam que foram seduzidos por promessas de enriquecimento rápido. No entanto, ao chegarem no novo local, perceberam que o ambiente era tóxico e que o treinamento era a última prioridade daquela organização. Um dos rapazes confessa que, mesmo sabendo que serão cobrados de forma implacável por Jae-kyung, todos preferem a disciplina e o treinamento rigoroso da Team Black em vez da mediocridade que encontraram fora dali. Ele reforça o quanto o grupo se arrepende de ter abandonado a equipe original. Em um último apelo, os homens afirmam que não estavam pensando com clareza na época. Eles reconhecem que o pedido é ousado, mas imploram para que recebam uma segunda chance e sejam aceitos de volta, permanecendo curvados enquanto aguardam uma resposta. O treinador Park demonstra frustração ao levar a mão à cabeça enquanto chama os lutadores de idiotas. Ele se vira para Jae-kyung e afirma que, como ele é o gerente, a decisão final cabe inteiramente a ele. Jae-kyung permanece em silêncio por um momento, mantendo uma expressão séria e intimidadora que faz o grupo ao redor tremer de medo. Kim observa a cena preocupado, ouvindo os murmúrios pessimistas dos outros que acreditam que o pedido será inútil e se perguntam o que farão agora. Após perceber a cara de preocupação de Kim, Jae-kyung vira as costas e diz que eles podem fazer o que quiserem. A resposta inesperada deixa todos em choque por um breve instante, mas logo a surpresa se transforma em comemoração. Os lutadores gritam de alegria, perguntando se ele realmente os aceitará de volta, e prometendo trabalhar com dedicação total. No entanto, Jae-kyung interrompe a celebração para impor suas condições rigorosas. Ele exige que todos corram 20 km e façam 800 abdominais, 800 burpees, 800 flexões e pulem corda por 2 horas todos os dias antes de chegarem na academia. O clima de festa desaparece instantaneamente e o grupo fica paralisado diante da carga de exercícios. Jae-kyung avisa friamente que se não forem capazes de cumprir a rotina, nem precisam aparecer para trabalhar. Mesmo intimidados, os lutadores aceitam as ordens rapidamente e confirmam que entenderam o recado.
Enquanto se afastam do grupo, o treinador Park caminha ao lado de Jae-kyung e questiona se ele está se sentindo bem, já que não é comum ele perdoar as pessoas com tanta facilidade. Em um tom brincalhão, Park abraça o lutador e comenta que ele está realmente amadurecendo, mas Jae-kyung apenas responde para ele calar a boca. De longe, Kim observa a interação em silêncio, parecendo pensativo, enquanto vê os dois se retirarem. O expediente na academia Team Black chega ao fim, e os funcionários se despedem, desejando um bom trabalho a todos enquanto saem pelo portão principal. No interior do local, Kim termina de passar o rodo no chão sob o olhar atento de Jae-kyung. O lutador se aproxima e ordena que o rapaz guarde todo o equipamento, troque de roupa e o siga imediatamente. Kim concorda, meio incerto, imaginando que os dois passariam a noite juntos novamente como de costume. Pouco depois, já dentro do carro, Jae-kyung quebra o silêncio e avisa que Kim deve começar a treinar com ele a partir de agora. Surpreso, o fisioterapeuta gagueja ao questionar sobre o treinamento, mas o lutador explica que a resistência física do rapaz está muito baixa e que melhorar o condicionamento vai ajudá-lo inclusive em suas tarefas profissionais. Kim tenta recusar educadamente, dizendo que pode cuidar disso sozinho, mas Jae-kyung corta o assunto com autoridade, exigindo que ele apenas obedeça às suas ordens. Sem saída, Kim aceita a imposição. Mais tarde, já de volta ao tatame, Kim termina de enfaixar as mãos enquanto reflete sobre a nova rotina de treinos diários após o trabalho que Jae-kyung estabeleceu. A sessão começa intensamente com o lutador segurando os aparadores e ditando o ritmo dos golpes. Ele comanda uma sequência de 1-2 e Kim desfere os socos com força, fazendo o som do impacto ecoar pelo ambiente. O treinamento segue com comandos de 1-2 e gancho, enquanto o fisioterapeuta se esforça para acompanhar o ritmo, exigente imposto pelo campeão. Durante a sessão de treino intenso, Jae-kyung observa o desempenho de seu companheiro e comenta que Kim está ficando cada vez melhor naquilo. O jovem fisioterapeuta, no entanto, mantém a humildade e responde que ainda tem muito o que aprender. Jae-kyung traz à memória o início de tudo, lembrando como Kim costumava cair de joelhos de pura exaustão logo nos primeiros exercícios. Com um sorriso sem graça, Kim admite que sua resistência física realmente melhorou um pouco desde aqueles dias difíceis. Ele então demonstra preocupação, questionando se Jae-kyung não preferiria descansar após um longo dia de trabalho em vez de gastar energia treinando-o. O lutador encara o questionamento com firmeza, perguntando se o rapaz está mesmo preocupado com sua capacidade física e reafirmando que está perfeitamente bem. Kim aceita a resposta, mas faz questão de agradecer por todo o avanço que conquistou graças ao apoio de Jae-kyung. Ele afirma que se dedicará a continuar os treinos por conta própria depois que não for mais trabalhar com o lutador. Diante dessas palavras, Jae-kyung permanece em silêncio por um momento, apenas observando o rapaz com um olhar pensativo antes de concordar brevemente. Pouco depois, o foco se volta para os compromissos profissionais do atleta. O grande confronto pelo título de peso médio contra Junmin foi finalmente agendado. As manchetes esportivas confirmam que o duelo decisivo entre Ju Jae-kyung e Baek Junmin ocorrerá no dia 25 de dezembro, em Seul. Enquanto encara a imagem de seu futuro oponente, Jae-kyung reflete sobre a importância dessa data marcante. Ele sabe que, conforme o planejado, essa será sua última partida contra aquele adversário específico. Mais do que isso, o lutador se dá conta de que o tempo de sua convivência contratual com Kim está se esgotando rapidamente. Ao observar Kim com a expressão triste, Jae-kyung toma uma decisão interna. Ele sente que precisa fazer tudo o que estiver ao seu alcance pelo jovem, antes que o vínculo entre os dois chegue ao fim definitivo. Jae-kyung olha seriamente para Kim e pede para que ele não exagere nos esforços, reforçando que ele precisa se cuidar. O fisioterapeuta concorda timidamente. O lutador então estende o dedo mindinho e propõe que façam uma promessa solene sobre isso. Kim aceita o gesto, selando o compromisso com uma promessa de dedinho enquanto confirma sua intenção. Por alguns segundos em silêncio, o clima fica romântico demais, e os dois coram imediatamente ao perceberem a situação. Momentos depois, tentando fugir do clima e acreditando que o esforço físico do dia havia chegado ao fim, Kim pergunta se o treinamento finalmente terminou. Jae-kyung responde de forma irônica que aquilo está longe de acabar. Logo em seguida, a dinâmica muda para a prática de jiu-jitsu no tatame. Jae-kyung se posiciona sobre o rapaz e dá uma nova instrução técnica, ordenando que ele tente realizar uma raspagem partindo da guarda. Ele explica pacientemente que o objetivo é inverter a posição, fazendo com que o lutador fique de costas para o chão, enquanto Kim assume o controle por cima. Ao ser questionado se lembrava da explicação anterior, o jovem confirma com um suspiro cansado. A movimentação começa com um contato físico intenso, onde os pés e as mãos buscam apoio para a manobra.
Kim tenta usar toda a sua força para deslocar o peso do adversário, mas solta gemidos de esforço ao perceber a dificuldade da tarefa. Ele desabafa que a missão parece impossível e que não acredita ser capaz de completar o movimento, justificando que a diferença de tamanho entre os dois é grande demais para que ele consiga vencer a resistência física de Jae-kyung. Jae-kyung encara Kim com um sorriso de canto e pergunta se aquilo é realmente tudo o que ele tem a oferecer. Sem dar tempo para a resposta, o lutador segura firmemente a cintura do fisioterapeuta, que solta um suspiro de surpresa com a pressão do golpe. Enquanto mantém o controle total da situação no chão, Jae-kyung afirma que Kim nunca conseguirá vencê-lo agindo daquela forma. Ele continua a lição explicando que, no jiu-jitsu, a técnica é muito mais importante do que o tamanho físico. Segundo o lutador, com o movimento certo, seria possível derrubar até mesmo alguém com o porte dele. Jae-kyung se aproxima ainda mais e pergunta se Kim não se sente irritado por ser imobilizado no chão o tempo todo. Ele lança um desafio direto para que o jovem tente uma reação agora mesmo. Ofegante e sentindo o peso do adversário sobre si, Kim começa a raciocinar sobre a lógica da técnica explicada. Decidido a não ser mais dominado, o fisioterapeuta aperta o corpo de Jae-kyung e começa a deslizar para encontrar uma abertura. Ele planeja puxar o lutador para perto e elevar o próprio quadril com força para ganhar alavanca. Em um movimento rápido e preciso, Kim executa a manobra e consegue inverter a posição, derrubando Jae-kyung contra o tatame com um impacto seco. O lutador arregala os olhos, completamente surpreso com a reviravolta inesperada. Kim respira fundo, visivelmente exausto, mas com um sorriso de satisfação ao comemorar sua pequena vitória. Jae-kyung observa o rapaz com um olhar de aprovação e admite que ele fez um bom trabalho, comentando que Kim consegue ser surpreendentemente competitivo quando decide se esforçar. Kim sorri imediatamente, feliz tanto pelo elogio quanto por ter conseguido. Momentos depois, o cansaço atinge Kim com força total. Ele se inclina sobre Jae-kyung, que está relaxado no chão da academia, e confessa que está sem energias. Enquanto os dois compartilham esse instante de proximidade, o olhar de Jae-kyung se torna mais intenso e focado. De repente, Jae-kyung envolve Kim em um abraço firme e repentino, arrancando um som de surpresa do fisioterapeuta. Kim fica confuso e pergunta que tipo de técnica de combate é aquela que o lutador está usando. Jae-kyung responde de forma enigmática que não se trata de uma técnica de luta. Em um movimento rápido e ágil, Jae-kyung inverte as posições e prende Kim contra o tatame, ficando por cima dele. Com o rosto levemente corado, ele explica que Kim nunca deve baixar a guarda, pois em uma disputa real, qualquer distração pode fazer com que ele perca o controle da situação. Logo em seguida, a tensão do treino dá lugar a um momento muito mais íntimo. Jae-kyung se aproxima e inicia um beijo profundo, deixando Kim completamente surpreso e sem fôlego. Os dois permanecem próximos, entregues ao contato físico, enquanto o clima entre eles se torna mais intenso no silêncio da academia. Kim demonstra preocupação, lembrando que eles estão dentro da academia. Jae-kyung ignora o receio do rapaz, afirmando que já fizeram isso antes e que ninguém apareceria naquele momento, pedindo apenas um instante de entrega. Kim ainda tenta resistir, mas acaba cedendo à proximidade intensa do lutador. Enquanto isso, no corredor da academia, Yoongu caminha ao lado de Choi Hee-sung. Yoongu pergunta se o companheiro poderia segurar as luvas para ele hoje, questionando se ele não precisa de um parceiro de treino. Choi recusa educadamente, comentando que a diferença de tamanho entre os dois tornaria o treino difícil. Ao chegar na porta de uma das salas, Choi decide entrar. Ele abre a porta lentamente, perguntando se há alguém ali dentro. No entanto, o que ele encontra do outro lado o deixa paralisado. Jae-kyung e Kim são pegos de surpresa em um momento de extrema proximidade no chão da sala. O choque é imediato para todos os envolvidos. Rapidamente, Choi percebe a situação e fecha a porta com força, causando um estrondo que assusta Yoongu, que estava logo atrás. Choi parece processar o que acabou de ver, lamentando mentalmente por ter presenciado aquela cena novamente. Yoongu fica confuso, sem entender a reação repentina do colega. Poucos segundos depois, a porta é aberta bruscamente por Jae-kyung. O lutador surge com um olhar intimidador e sombrio, chamando Choi para uma conversa particular. O clima fica pesado instantaneamente. Choi percebe o perigo e se arrepende profundamente de ter aparecido para treinar naquele dia, sentindo que terá problemas sérios ao lidar com a fúria de Jae-kyung. Sob o céu noturno, Choi acende um cigarro enquanto observa o horizonte. Ele não está sozinho, pois Jae-kyung também se encontra no local. Com um olhar provocativo, Choi questiona se o lutador também anda tendo encontros íntimos dentro da academia. Jae-kyung reage imediatamente com irritação, mandando o outro calar a boca e exigindo saber o que ele faz ali àquela hora da noite. Choi explica calmamente que decidiu treinar após passar o dia inteiro em filmagens e afirma que recebeu permissão do treinador Park para entrar.
A resposta não agrada nem um pouco ao lutador. Jae-kyung explode em fúria, gritando que ele é o gerente daquele lugar e que não se lembra de ter autorizado a entrada de Choi. O clima esquenta e os dois começam a discutir feio. Choi não recua e ironiza a situação, perguntando desde quando beijar o fisioterapeuta passou a ser considerado uma tática legítima de jiu-jitsu. Enquanto a discussão continua com trocas de farpas infantis, Choi muda o tom e comenta que o Dr. Kim é uma pessoa boa demais para o próprio bem. Ele demonstra preocupação e questiona o que o médico tem na cabeça para se envolver novamente com alguém como Jae-kyung. Com o semblante fechado e visivelmente incomodado, Jae-kyung afirma que a vida de Kim não é da conta de mais ninguém. Ele encara Choi de forma ameaçadora e avisa que, se ele contar sobre o que viu para qualquer pessoa, as consequências serão graves. Choi, percebendo o perigo, responde que não tem intenções de se prejudicar. Após um breve silêncio carregado de tensão, Choi lança uma pergunta que pega o lutador de surpresa. Ele quer saber se os dois estão namorando ou algo parecido. Jae-kyung fica paralisado, sem reação imediata, enquanto a imagem de Kim sorrindo com orelhas de pelúcia em um parque de diversões surge em sua mente. Recuperando a postura, Jae-kyung menospreza a ideia, afirmando que isso é uma completa besteira. Ele encerra o assunto, garantindo que não existe absolutamente nada desse tipo entre ele e o fisioterapeuta. Choi olha calmamente enquanto provoca Jae-kyung, afirmando que Kim seria louco e idiota se aceitasse namorar alguém como ele depois de tudo que Jae-kyung fez. Ele questiona abertamente por que o fisioterapeuta iria querer se envolver com uma pessoa tão egocêntrica e difícil. Irritado com as palavras, Jae-kyung avança e agarra Choi pelo colarinho com força, puxando-o para perto. Ele ordena que o outro se cale e faz uma ameaça pesada, dizendo que vai acabar com ele se não parar de falar. Choi não demonstra medo e nota que Jae-kyung está agindo exatamente como o esperado. Ele aponta que o lutador sempre recorre à agressividade assim que perde a paciência e sugere que ele abandone esse hábito de uma vez por todas. Com um movimento firme, Choi afasta a mão de Jae-kyung de sua roupa. Enquanto o dia chega ao fim, Choi garante que não contará para ninguém o que presenciou hoje, mas deixa um aviso claro de que Jae-kyung deveria tratar o médico muito melhor. Ele começa a se afastar em direção à saída, afirmando que Jae-kyung não terá seu apoio, pois acredita que Kim merece alguém muito superior. Antes de passar pela porta, ele dispara um último comentário ofensivo sobre o caráter do lutador. Jae-kyung responde com um gesto obsceno e manda Choi sumir dali. Sozinho no terraço, o lutador permanece em silêncio por um momento, soltando um suspiro pesado enquanto tenta processar a conversa. As palavras de Choi continuam ecoando na mente de Jae-kyung, reforçando a ideia de que Kim seria louco se decidisse ficar com ele depois de tudo o que aconteceu. Tomado por uma mistura de raiva e reflexão, Jae-kyung aperta o próprio punho com força e murmura para si mesmo que já sabe muito bem disso. Momentos depois, no ginásio da Team Black, o clima de tensão é substituído por uma situação inusitada. Yoon-gu aparece extremamente empolgado, acreditando na história de que Jae-kyung e Kim estavam apenas praticando jiu-jitsu. Ele pede para ser convidado para o próximo treino, enquanto Jae-kyung apenas concorda de forma desanimada, tentando encerrar o assunto. Alguns dias depois, flocos de neve começam a cair do céu enquanto Jae-kyung manobra seu carro em frente ao hospital, onde a avó de Kim está internada. Dentro do veículo, Kim observa a paisagem e comenta, surpreso, que a neve já começou a cair. Ele explica que aquela é a primeira nevada do ano, sinalizando que o inverno chegou oficialmente. Jae-kyung observa o rapaz em silêncio por um breve momento antes de desviar o olhar. Enquanto se preparam para partir, Jae-kyung avisa que precisam fazer uma parada no caminho de volta para casa. Kim aceita a mudança de planos sem hesitar. Pouco tempo depois, os dois chegam a uma sofisticada loja de roupas de luxo. Ao entrarem no estabelecimento, são recebidos com entusiasmo pelos funcionários, que dão as boas-vindas ao Sr. Joo Jae-kyung. Kim olha ao redor, questionando se aquele era o lugar onde o lutador precisava parar. Uma das vendedoras oferece a nova coleção de inverno para Jae-kyung, mas ele recusa prontamente. Jae-kyung revela que não pretende comprar nada para si mesmo. Ele aponta para Kim e ordena que os funcionários tirem as medidas do rapaz para a confecção de um terno sob medida. A notícia pega o fisioterapeuta de surpresa, deixando-o completamente sem reação. O lutador justifica a decisão, explicando que, quando o contrato entre eles chegar ao fim, Kim terá que buscar um novo emprego e precisará estar bem vestido para as entrevistas. Jae-kyung menciona, em tom irônico, que o rapaz não precisará mais se preocupar em comprar roupas baratas pela internet, como havia planejado antes. Kim permanece em silêncio, processando o gesto atencioso enquanto Jae-kyung continua a provocá-lo, dizendo que ele ainda é livre para procurar opções mais baratas se assim desejar.
O jovem massagista apenas baixa a cabeça, visivelmente mexido com a situação. Jae-kyung aguarda sentado enquanto Kim se prepara. O lutador toma um gole de água calmamente até que o som de passos se aproxima. Ao notar a presença de Kim, Jae-kyung tem um sobressalto e acaba se engasgando com a bebida. Kim surge vestindo um terno cinza elegante. Os atendentes da loja explicam que optaram por tons mais suaves em vez de cores vibrantes e que também tomaram a liberdade de arrumar o cabelo do rapaz. Kim se vira timidamente e pergunta se o visual ficou bom, comentando que acha que está ótimo daquele jeito. Os funcionários ficam entusiasmados com o resultado e afirmam que o terno foi feito sob medida para ele. Um deles chega a dizer que Kim parece um noivo recém-casado. Enquanto isso, Jae-kyung continua tossindo sem parar, visivelmente afetado pela aparência do fisioterapeuta. Mesmo tentando recuperar o fôlego, o lutador decide rapidamente que levarão aquele conjunto. Apesar do elogio, Kim confessa que se sente um pouco sem jeito com aquela roupa e pergunta novamente se realmente está bem. Jae-kyung olha fixamente para ele, corado e ainda tossindo um pouco, e afirma que a roupa combina com ele. Ele finaliza dizendo para Kim usar o terno bastante até que a peça se desgaste. Mais tarde, em um luxuoso restaurante no topo de um edifício, Kim observa o ambiente com admiração e comenta que o lugar é incrível. Jae-kyung pergunta se é a primeira vez dele em um local assim. Kim responde que, na verdade, Choi Hee-sung já o levou a um restaurante com uma atmosfera parecida no passado. Ao ouvir o nome do outro homem, Jae-kyung demonstra uma irritação imediata, tremendo de raiva em silêncio enquanto se irrita com a menção ao sujeito. Percebendo o clima, Kim rapidamente tenta amenizar a situação, dizendo que gosta muito mais daquele lugar atual, o que faz Jae-kyung concordar com um tom mais firme. De repente, Kim percebe algo através da grande janela de vidro. Ele nota que começou a nevar e questiona se Jae-kyung conseguirá dirigir mais tarde. O lutador observa os flocos caindo e expressa o desejo de que a neve não se acumule, mas garante que, desde que não ocorra uma nevasca, dirigir não será um problema. O clima entre os dois se torna mais reflexivo quando Jae-kyung menciona que a luta pelo título está se aproximando. Kim concorda, lembrando que a notícia os pegou de surpresa e comenta sobre como o tempo passou voando desde que começaram a trabalhar juntos há tanto tempo. Jae-kyung olha fixamente para o fisioterapeuta e confirma o sentimento com um olhar profundo. Pouco depois, a refeição é servida na mesa. O garçom se aproxima e oferece uma bebida para acompanhar o jantar, sugerindo um novo vinho que combina perfeitamente com a estação de inverno. Jae-kyung olha para o companheiro e pergunta se ele gostaria de um pouco de vinho. Kim hesita, incerto se deveria beber depois de se recuperar do alcoolismo, mas Jae-kyung o incentiva a relaxar, lembrando que ele ficou muito tempo sem consumir álcool e que o médico permitiu pequenas quantidades. Ele reforça que pode simplesmente chamar um motorista para levá-los de volta em segurança. Convencido pelas palavras do lutador, Kim aceita tomar apenas uma taça. O vinho é servido, preenchendo as taças enquanto os dois se preparam para aproveitar o restante da noite. Jae-kyung inicia uma conversa descontraída, questionando como Kim conseguiu cair para trás ao atingir um saco de areia. Incomodado com a provocação, o fisioterapeuta pede para ser deixado em paz, alegando que acidentes acontecem. No entanto, o lutador continua rindo, afirmando que nunca tinha visto ninguém voar daquela maneira. Com um sorriso tímido no rosto e as bochechas coradas, Kim justifica que não é culpa dele ter nascido sem talento atlético, mas ressalta que sua condição atual já é uma grande melhoria em relação ao passado. Jae-kyung não perde a oportunidade de alfinetar novamente, lembrando do momento em que o rapaz tropeçou nos próprios pés, enquanto tentava fazer alguns passos de dança. Ele observa que nunca viu alguém tão desajeitado e percebe que o fisioterapeuta já está sob o efeito da bebida. Sentindo-se provocado, Kim pede para que Jae-kyung pare de zombar dele e tenta impor respeito, lembrando que é o mais velho da dupla. O lutador rebate, perguntando se ele realmente quer ser tratado com a formalidade de um Hyung, já que sua aparência e comportamento lembram os de uma criança. Mesmo assim, o médico insiste em sua senioridade, mas acaba sendo silenciado quando Jae-kyung sugere que ele apenas coma mais um pouco. Momentos depois, Kim saboreia a refeição com entusiasmo, comentando o quanto a comida está deliciosa e expressando o desejo de poder comer algo assim todos os dias. Enquanto ele se distrai com o prato, Jae-kyung observa cada movimento com atenção. De repente, o lutador estende a mão e usa o polegar para limpar suavemente o canto da boca de Kim. Ele comenta que o rapaz come de forma muito desleixada, o que faz o fisioterapeuta rir sem jeito e pedir desculpas. Aproveitando a situação para dar a palavra final, Jae-kyung pergunta, em tom de deboche, quem é que parece ser o mais velho naquele momento? Jae-kyung observa Kim com um olhar atento enquanto compartilham um momento tranquilo durante o jantar. Kim reflete em pensamento que é uma pena que o lutador tenha começado a demonstrar esse lado mais leve e a sorrir ao seu lado somente agora. Enquanto saboreia a refeição, o fisioterapeuta transparece uma felicidade genuína que raramente exibia antes.
A conversa descontraída durou alguns minutos, rendendo boas risadas. Após alguns minutos, Jae-kyung continua focado em sua comida, mas algo subitamente interrompe sua concentração. Ele para de comer e lança um olhar afiado e penetrante para o lado, percebendo que alguém os encarava. Em uma mesa próxima, um homem mais velho, de óculos e expressão carregada, encara a dupla sem qualquer discrição. Jae-kyung começa a se questionar internamente sobre o que está acontecendo e tenta entender qual é o objetivo daquele desconhecido e por que ele os observa de forma tão intensa e invasiva. O clima de tranquilidade desaparece por completo diante da presença daquele homem, cujo olhar fixo causa um profundo incômodo. Aquele rosto desperta lembranças negativas em Kim. Nas lembranças do homem surgem flashes de um momento passado em que esse mesmo homem se aproximava de Kim de forma indesejada, agindo de maneira invasiva e causando uma sensação de total desconforto. De volta ao presente, o estranho permanece sentado, vigiando cada gesto de Kim com uma fixação perturbadora. Mesmo sob o peso daquela vigilância hostil, Kim parece distraído e nem sequer percebe a presença do homem no local, enquanto ele continua a observá-lo sorrir, mantendo uma expressão indecifrável que ameaça a paz do jantar. O clima, que antes estava leve, muda quando Jae-kyung continua com o olhar fixo no homem na mesa ao lado. Ao perceber a distração do lutador, Kim questiona o que ele está observando. De repente, Kim entra em estado de choque ao notar a presença do homem de óculos em outra mesa. O susto é tão grande que sua mão fraqueja, fazendo com que a taça de vinho deslize e se estilhasse no chão. O barulho do vidro quebrando atrai a atenção de todos ao redor. Preocupado, Jae-kyung pergunta imediatamente se o fisioterapeuta se machucou. Kim, visivelmente perturbado, tenta se desculpar e começa a se levantar para limpar a sujeira, mas o nervosismo é evidente em seus gestos. Enquanto isso, o homem misterioso se levanta e decide deixar o local. Ao vê-lo partir, Kim entra em desespero e tenta acompanhar a saída do sujeito com o olhar, sentindo um calafrio percorrer seu corpo. Jae-kyung insiste em saber o que houve e se ele sofreu algum ferimento com os estilhaços. Nesse momento, lembranças sombrias invadem a mente de Kim. Ele se recorda de momentos angustiantes do passado envolvendo aquele mesmo homem, que agia de forma invasiva e intimidadora. O trauma do passado ressurge com força total, fazendo o jovem tremer incontrolavelmente. Tentando disfarçar seu estado emocional abalado, Kim afirma que não aconteceu nada e que está bem. Com a voz trêmula, ele avisa que precisa ir ao banheiro rapidamente. Kim se afasta apressadamente da mesa, deixando Jae-kyung confuso sobre o que acabou de acontecer. O lutador observa a saída repentina do companheiro e pensa se deveria ir atrás dele para entender a situação. Enquanto Jae-kyung reflete sozinho, o som de passos se aproxima de sua mesa. O homem mais velho para diante dele com um olhar carregado de segundas intenções. O desconhecido quebra o silêncio perguntando se Jae-kyung é o namorado de Kim. A pergunta pega o lutador de surpresa, fazendo-o hesitar por um momento enquanto tenta processar a abordagem inesperada. O homem solta uma risada sarcástica, comentando sobre como Kim deve estar se sentindo vitorioso por estar em um jantar tão luxuoso. Incomodado, Jae-kyung questiona a identidade do sujeito e como ele conhece o fisioterapeuta. O estranho responde com um sorriso malicioso, afirmando que conhece Kim profundamente. O homem afirma que jamais esqueceria o rapaz, alegando ter sido o primeiro a ter uma conexão íntima com ele no passado. Ele questiona se Jae-kyung está aproveitando a companhia do jovem, descrevendo Kim como alguém que usava seus encantos de forma ardilosa para conseguir o que queria. Logo em seguida, o sujeito afirma que Kim nem tentava esconder que seu objetivo era encontrar alguém com uma carreira de prestígio, como um médico, e que agora parece ter encontrado um prêmio ainda maior. Enquanto ouve as acusações pesadas sobre o caráter de Kim, Jae-kyung mantém o olhar fixo no desconhecido, absorvendo cada palavra carregada de veneno. Jae-kyung agarra o homem pelo colarinho com uma força explosiva. Ele está visivelmente enfurecido e exige saber o que acabou de ser dito. O homem de óculos, no entanto, não parece intimidado. Em vez disso, ele ostenta um sorriso debochado e questiona por que Jae-kyung está tão alterado. Ele começa a insultar Kim, sugerindo que o rapaz é ganancioso e que o tempo dele está acabando. O homem continua suas provocações com uma risada sinistra. Jae-kyung o puxa para ainda mais perto, e sua voz ecoa enquanto ele ordena que o sujeito cale a boca antes que assine sua própria ruína. A tensão no ambiente é absoluta. Enquanto isso, no meio do restaurante lotado, as pessoas ao redor começam a sussurrar e observar a confusão. Kim aparece por perto, observando tudo com uma expressão de profunda angústia. O homem mais velho persiste em seu desabafo amargo. Ele afirma que sua vida foi arruinada por causa de Kim e expressa um ressentimento profundo por ver o jovem vivendo bem enquanto ele precisa se humilhar para sobreviver.
Ele questiona a justiça da situação com o rosto retorcido de inveja. Jae-kyung olha para ele com uma mistura de confusão e raiva, perguntando do que diabos o homem está falando. O homem declara que se ele for derrotado, levará Kim junto com ele. Ele faz uma série de comentários ofensivos e desrespeitosos, chegando a lamber os lábios de forma provocativa. Isso leva Jae-kyung ao seu limite absoluto. O lutador prepara um soco poderoso, pronto para encerrar a discussão de forma definitiva. No momento em que o golpe seria desferido, Kim corre e abraça Jae-kyung com força, tentando impedi-lo. Kim está tremendo de medo e desespero. Ele implora para que Jae-kyung não faça aquilo, lembrando que a grande luta dele está chegando. Ele avisa que qualquer agressão física resultará em uma penalidade grave ou até na suspensão da partida, o que prejudicaria a carreira do lutador. Kim pede por favor para que ele se contenha. Jae-kyung permanece estático por um instante com o punho cerrado e tremendo de fúria, mas o apelo desesperado parece surtir efeito. Um homem foge apressadamente pelo salão, ignorando os murmúrios das pessoas ao seu redor. Ele avança com pressa, mas acaba se envolvendo em um esbarrão ríspido com um funcionário que exige que ele saia do caminho imediatamente. Próximo dali, Kim e Jae-kyung se retiram da confusão. Kim demonstra um desgaste emocional evidente, respirando com dificuldade enquanto é acompanhado de perto pelo lutador. Diante do desconforto da situação, Kim pede para que eles retornem para casa. Pouco tempo depois, a cena se desloca para o interior da cobertura, onde as luzes da cidade brilham através da janela. O clima entre os dois é de extrema tensão. Jae-kyung para no meio da sala e, com um tom autoritário, exige que Kim se explique sobre o ocorrido. Com o olhar baixo e visivelmente nervoso, o fisioterapeuta revela que o homem visto anteriormente era o diretor do hospital onde ele trabalhava antes de conhecer Jae-kyung. Intrigado com a informação, o lutador questiona a relevância do cargo do homem e pressiona Kim para saber exatamente o que aconteceu entre os dois no passado. Kim hesita por um momento antes de começar a falar sobre seu passado difícil. Ele relembra a época em que conseguiu um emprego no grande hospital Saero-an, onde estava determinado a dar o seu melhor por ser uma oportunidade rara. Inicialmente, o jovem acreditava que seu superior era uma pessoa gentil e prestativa, mas a realidade se mostrou bem diferente. No entanto, com o passar do tempo, a situação mudou drasticamente. O médico começou a agir de forma abusiva e a desrespeitar constantemente o espaço pessoal de Kim. Aproveitando-se da vulnerabilidade financeira do rapaz, o homem chegou a fazer propostas indecentes, oferecendo dinheiro em troca de favores inapropriados. Certo dia, a situação atingiu o limite quando o superior tentou forçar uma aproximação física agressiva dentro do ambiente de trabalho. Kim conseguiu resistir e se livrar do agressor, impedindo que o pior acontecesse. Apesar de ser a vítima da situação, sua posição como um simples funcionário o deixou desprotegido, resultando em sua demissão imediata do hospital. Depois desse episódio traumático, Kim enfrentou dificuldades ainda maiores para se manter. Rumores maldosos sobre o incidente se espalharam pelo meio médico, impedindo que ele conseguisse emprego em qualquer outra unidade de saúde. Sem alternativas no setor hospitalar e precisando de sustento, ele explica que foi assim que acabou aceitando o trabalho como fisioterapeuta particular de Jae-kyung. O silêncio toma conta do quarto enquanto Jae-kyung processa cada detalhe da revelação. O lutador encara Kim com uma expressão séria e carregada de surpresa, questionando se foi realmente aquilo que aconteceu. Kim desvia o olhar com tristeza, visivelmente abalado por ter que reviver essas memórias dolorosas diante de seu novo patrão. Jae-kyung questiona Kim sobre o que ele havia dito anteriormente, na primeira vez em que dormiram juntos, a respeito de ter muita experiência com homens. No entanto, o fisioterapeuta o interrompe com uma revelação impactante. Enquanto aperta o próprio peito com força, Kim admite que tudo não passou de uma mentira. Ele explica que agiu assim por medo de ser expulso e porque estava em uma situação financeira desesperadora. Com o olhar baixo e demonstrando muita culpa, Kim pede sinceras desculpas por ter enganado o lutador. Diante dessa confissão, Jae-kyung reage com uma indignação inesperada e pergunta por que Kim está se desculpando com ele. O clima fica tenso e o lutador parece entrar em choque com a informação. Nesse momento, uma série de lembranças cruéis começa a passar pela cabeça de Jae-kyung. Ele se recorda de todas as vezes em que tratou Kim com desprezo e usou palavras ofensivas para humilhá-lo. Ele se lembra de ter questionado o passado de Kim de forma agressiva e de ter dito que ele não passava de um objeto para afastar seu azar. Jae-kyung revive o momento em que comparou o rapaz a alguém que faz esse tipo de coisa apenas por interesse, tratando-o apenas como uma ferramenta para seus rituais. De volta ao presente, o peso de suas ações passadas atinge Jae-kyung com força total.
Ele encara Kim com uma expressão de puro horror e arrependimento, questionando internamente o que foi que ele fez. Enquanto isso, Kim permanece em silêncio, mantendo o olhar distante e carregando a tristeza de quem foi profundamente ferido pelas palavras que agora assombram o lutador. Jae-kyung questiona Kim sobre o motivo de ele nunca ter revelado o que aconteceu. O lutador parece confuso e preocupado com o silêncio do companheiro diante de situações tão difíceis. Enquanto uma lembrança de momentos de fragilidade surge, Kim abaixa a cabeça e pergunta qual seria a utilidade de falar. Ele afirma que as competições sempre foram a coisa mais importante para Jae-kyung, colocando o trabalho acima de qualquer outra questão pessoal. Diante dessa afirmação, Jae-kyung demonstra surpresa e choque. Kim tenta encerrar o assunto pedindo para que o lutador não se preocupe. Ele reforça que ambos concordaram com os termos do contrato e que ele próprio estabeleceu o valor de sua dedicação. O fisioterapeuta insiste que os problemas enfrentados no passado não envolvem Jae-kyung e que não há necessidade de remorso ou cuidados extras. Imediatamente, Jae-kyung rebate e pede com firmeza para que ele pare de falar daquela forma. O lutador pergunta se Kim realmente suportou toda aquela pressão e desconforto por tanto tempo e como conseguiu fingir que estava tudo bem com aquele acordo e com tudo o que viveram. Diante disso, Kim acaba cedendo e sendo honesto sobre seus sentimentos, admitindo que o início de tudo foi bastante complicado e difícil de lidar. Mas com o passar do tempo, o peso das circunstâncias deixou de ser um fardo para ele. Ele olha diretamente para Jae-kyung e faz uma revelação profunda que muda o tom da conversa. O jovem confessa que aguentou cada momento difícil porque, na realidade, ele gostava de Jae-kyung. Após a declaração, o silêncio toma conta do local, enquanto Jae-kyung encara Kim, visivelmente impactado e sem palavras diante da sinceridade do rapaz. Jae-kyung encara o vazio com uma expressão de choque profundo, enquanto as lembranças começam a inundar sua mente. Anos atrás, em uma cozinha silenciosa, ele recorda o momento em que falou palavras duras sobre a gratidão de Kim, quando o fisioterapeuta foi agradecê-lo. Kim estava ali, mantendo uma distância emocional, enquanto o clima pesava entre os dois. Logo depois, a imagem de uma carta e um pequeno presente surge na memória de Jae-kyung. As palavras escritas revelavam um sentimento profundo, onde Kim agradecia por tudo, dizendo que sua vida havia se tornado mais fácil e que finalmente conseguia respirar de novo. Era um gesto sincero de gratidão por um aniversário, um pequeno presente entregue com esperança. Naquele momento do passado, Kim abaixa o olhar e confessa que só queria ser honesto sobre o que sentia e, por isso, deu o presente. Memórias vagas vêm à mente do lutador, do dia em que Jae-kyung estava bêbado, e ele aproveitou para se confessar, revelando que amava o lutador. De volta ao presente, o coração de Jae-kyung bate acelerado diante da revelação interna. Ele percebe que entendeu tudo errado desde o início. Enquanto reflete, ele se lembra de quando agiu com crueza, segurando o braço de Kim com força excessiva. O lutador agora compreende que o encontro entre eles e cada uma de suas atitudes passadas só trouxeram sofrimento para o rapaz. Jae-kyung se recorda da noite no parque e dos fogos de artifício. Sob as luzes coloridas que explodiam no céu, ele havia pedido para que Kim não fosse embora após o término do campeonato. Mas suas palavras não puderam ser ouvidas por Kim devido ao barulho. No presente, a mão de Jae-kyung hesita no ar ao tentar alcançar o fisioterapeuta. Em seus pensamentos, ele se questiona sobre quem pensa que é para pedir que Kim fique ao seu lado, sentindo que não tem direito algum de fazer tal exigência, depois de tudo o que fez o fisioterapeuta passar. Então é isso, meus amores. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem assistir a outro vídeo, vai estar aparecendo aí na tela. E não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like para ajudar ainda mais. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.